Vai, você não vai virar uma obra. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. E nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Reais. E o Baseado em Fatos Reais faz parte do projeto Mulheres Podcasters, um projeto maravilhoso da queridíssima Ira Croft, do Ponto G, Mundo Freak e várias outras iniciativas. E a Ira, agora eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não sabem, que a Ira e nós, eu, Sheili, estamos preparando uma surpresa para o dia 21 de outubro, dia do podcast. Fiquem ligados nos nossos canais, porque vai ter transmissão especial com convidadas incríveis. Vai ser sensacional. Fiquem de olho. E outubro, hashtag mês do medo, estamos participando aqui de uma produção de conteúdo coletiva de storytellers da Rede Podcast, onde a gente traz histórias com essa temática do medo e coloca essa hashtag, e aí vão ter vários programas surgindo. Então vocês já sabem que esse programa vai ter uma temática assustadora. Como é que funciona o Baseado em Fatos Reais, Sheili? Você manda a sua história pra gente e a gente conta ela como se fosse nossa. Pode ser uma história de medo, pode ser uma história feliz, pode ser uma história triste, pode ser uma história desgraçada de lazarenta, pode ser. Você manda e ela pode nem ser tão surreal, mas aqui ela ficará surreal. Manda pra gente no nosso Face, no nosso e-mail, pode ser por áudio, pode ser escrito, nós vamos contar ela aqui com muita empatia, diversão e seriedade quando for necessário. E risada, porque a gente gosta de rir. Vamos para o caso de hoje? Vocês estão preparados? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Você já ouviu falar de terror noturno? Ah, já. Sabe o que é? Já ouvi falar. É tipo que a pessoa tem uns sonhos que parecem verdade, que se debate, que grita, esse tipo de coisa, não? Acontece muito com criança. Você tá dormindo e você ouve a criança no quarto, tipo, gritando, esperneando, não sei o que, você vai ver, ela ainda tá, tipo, sonhando. Você vê muito acontecendo isso com criança, mas tem adulto que passa por isso. Enfim, é exatamente isso que você falou. Pois eu tenho terror noturno. E teve uma época da minha vida, 1 ano e meio. 6, 12, 18 meses. Mas quando você era criança ou agora? Tô fazendo a conta aqui. Não, grande. 18 meses, noite após noite, sem intervalos, em que eu gritava dormindo, via coisas antes de dormir, tipo, acordava vendo coisas. Enfim, sono perturbadíssimo. Benzeu? O que você fez? 18 meses é muito tempo pra viver sem dormir, porque aí você deve acordar muito cansada no dia seguinte, né? Muito. Mas a verdade é assim, desde pequena, eu sempre tive problema com o escuro. Assim, sempre... Quando eu deitava pra dormir, eu deitava e fechava o olho logo, porque se eu ficasse de olho aberto no escuro, eu ficava vendo coisas. Sabe? Você fica olhando pro lustre e aí de repente ele se transforma. Eu não sei disso não. Como não? Não? Você nunca ficou de olho aberto à noite no escuro do quarto? Você dorme com o quarto escuro, bem escuro, ou você deixa uma luzinha? Não, já fiquei de olho aberto, mas as coisas não começam a se mexer porque eu tô de olho aberto. Isso é coisa de jeitinho que tá aí. As coisas começam a se mexer quando eu fico muito tempo de olho aberto. Então eu sempre deitei na cama e fechei rápido o olho. Porque se eu ficasse de olho aberto, eu ia começar a ver coisa. Ah, não é possível que você nunca viu nada. Não, nunca vi nada. O que eu faço, um o que eu fazia quando eu era criança, eu entrava no quarto e pulava muito rápido em cima da cama pro bicho-papão que tava embaixo não me pegar. Mas eu nunca vi. Era só uma suspeita. Ah, não, eu nunca tive problema com bicho-papão. Eu sempre tive problema com os objetos e o quarto em si no escuro. E assim, então eu deitava na cama, fechava o olho pra... Mas teve uma época da minha vida que não adiantava eu deitar e fechar o olho. Porque eu ia deitar, começava a dormir e alguma coisa me acordava. E assim, eu morava num apartamento que ele tinha um espaço muito amplo
E a minha cama ficava num cantinho da parede e tinha todo aquele espaço amplo, que isso é uma coisa que me incomoda também na hora de dormir. Tipo, eu não posso dormir num quarto ou num lugar muito aberto. Sabe aquela coisa que você não dorme com as costas pra fora, você só dorme com as costas pra parede, você tem que estar coberto. Ah, você não tem essas coisas? Mas minha namorada tem. Se ela não dormir do lado da porta, ela me enche o saco. Mas eu não durmo do lado da porta de jeito nenhum. E nem com as costas descobertas, sabe? Assim, eu tenho que sentir que o lugar onde eu tô dormindo, eu tô protegidinha. Entendi. Sabe? Uhum. Então, só que nessa época que aconteceu, esses meus 18 meses, eu dormia numa caminha de solteiro, encostada na parede. E tinha todo um espaço aberto na minha frente. E o apartamento que eu morava não tinha muitos móveis, era um apartamento bem vazio, assim. Eu morava sozinha. Então eu chegava do trabalho à noite, preparava minha comidinha, comia, assistia a minha série e tal, e deitava pra dormir naquele espaço super aberto. E nesta época eu ainda dormia com as luzes todas apagadas. Uhum. Tô gostando da sua cara. Uhum. Pena que vocês não podem ver. E aí, eu me colocava pra dormir, porque assim, eu já tava acostumada a morar sozinha, já morava sozinha há muitos anos, não era uma coisa... Enfim, e apesar de eu sempre ter tido essa coisa com o escuro e com a coisa de dormir e tal, eu não tinha medo, sabe? Eu ia dormir e beleza, eu não tinha medo. Eu sabia que eu tinha que fechar o olho, senão eu ia ver coisas e tudo bem. Tá. Sabe, não era uma coisa que ficava apavorada, precisava de alguém, não. Enfim. Aí eu deitava pra dormir e de repente eu sentia que tinha alguma coisa ali. Assim, todo dia. Eu sentia que tinha alguma coisa, e aí quando eu abri o olho, às vezes eu via um senhor na ponta da cama, de pé de chapéu. Às vezes eu via uma pessoa passando. Às vezes eu não via nada, eu só sentia que tinha alguma coisa ali. Mas muitas vezes acontecia também de que eu começava a gritar, né? Porque, assim... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não sei se isso eram só coisas que eu via, ou se de fato tinham espíritos ali. Mas pra que gritar, né? Habitando. Imagina, você abre o olho e vê uma pessoa sentada na sua cama, você morando sozinha com as portas trancadas, imagine gritar pra quê? Realmente, por que você gritaria, não é mesmo? O mais engraçado de tudo é que... Engraçado. Eu recebi algumas pessoas da minha casa nesse período, assim. Então, eu tenho uma amiga que mora em outra cidade, uma vez veio dormir em casa durante esse período dos 18 meses, que foi mais forte, assim, né? E um dia ela chegou no café da manhã pra mim e falou assim, o que aconteceu ontem à noite? Aí eu falei assim, como assim o que aconteceu ontem à noite? Porque eu tava dormindo no quarto e aí eu acordei com você gritando, assim, horrores, parecia que tinha alguém te sufocando, sabe? E eu cheguei aqui, você tava gritando, eu fui falar com você não acordava de jeito nenhum, e de repente você parou, virou pro lado e continuou dormindo. Você lembra disso? Eu falei, não, nem sabia que eu fazia isso. Uma outra vez, eu tinha chamado um menininho pra dormir em casa. Como um menininho? Menininho, gente, fazer, né? Tipo, foi um crush foi passar, foi pernoitar. O crush foi pernoitar em casa. Não foi um crush inesquecível porque ele virou na sua memória um menininho lá, qualquer, que passou ali o menininho. Não. É que é jeito de falar. Não, ele é inesquecível. E eu tenho certeza que eu fui inesquecível pra ele. Porque ele foi pernoitar, e aí depois que a gente assistiu uma série, não sei o que e tal... A gente dormiu ali, deitou, né? Enfim, começou a dormir abraçadinho e, de repente, eu viro pro lado e... Quem é você? O que você tá fazendo aqui? O menino virou pra mim. Ele era branquinho. Assim, tipo você. Ele ficou tão vermelho, tão assustado. Acho que a alma saiu do corpo dele na hora. Mas você acordou? Ele conseguiu te acordar? Aí na hora que eu tava gritando, eu falei, ups, desculpa, é que eu tenho esse probleminha de acordar gritando à noite e ver coisas. Você podia botar isso já no Tinder, né? Eu acordo à noite gritando, pra pessoa já ir preparada, né? Já sabe o que acontece. Inscrição no Tinder, né? gosto do pão de queijo, sou muito divertida, acordo gritando durante a noite, não me leve a mal. Não me leve a mal. Enfim, tive várias dessas noites. Às vezes eu acordo, às vezes eu simplesmente grito, né?
porque eu vejo alguma coisa, eu me assusto e tal. E muitas vezes acontecia de eu acordar, ver principalmente esse senhor que ficava sentado no pé da minha cama, e aí eu falava, poxa, me deixa dormir, eu não aguento mais. E virava pro lado, porque foram 18 meses mesmo, assim, tipo, todas as noites eu entrava em casa, eu tinha essa sensação de ter alguém comigo lá e Mas tal, você não fez e eu deitava... nada. A minha amiga falava isso pra mim, ela falava, você não faz nada, como assim você volta pra casa e não faz nada, não vai procurar uma ajuda, ou não acende uma luz, ou não sei o quê. Eu falava, gente, mas o que eu vou fazer? Eu acho que não tem solução. Eu acho que é isso mesmo, assim, faz parte, né? E a minha mãe, na época, ficava falando assim, você precisa ler o Evangelho, né? Você precisa fazer uma oração para esses espíritos que estão aí com você. Mas eu nunca acreditei em nada. Então, pra mim, aquilo era uma coisa, uma produção do meu cérebro, sabe, assim? Eu não levava isso muito a sério. Até que um dia, a minha mãe veio passar férias e veio ficar comigo em casa. Sua cara está ótima. E aí? Vai dar isso aí. O exorcista vai ser chamado. E aí, eu cheguei, fim do trabalho, jantei lá com a minha mãe e tal, não sei o que, a gente deitou para dormir esse mesmo espaço amplo. Nessa época eu já tinha uma segunda cama, então minha mãe dormiu na cama de solteiro, eu dormi na outra e tal. Me deitei, boa noite, não. Aí eu começo a dormir e de repente eu começo a sentir um calor no pé da cama, assim. Eu tô deitadinha, cama de casal, do lado direito, assim, e um calorzinho no pé vindo do lado esquerdo, assim, sabe? Um quentinho, fora do normal, porque eu tava de lençol. Mas você não tava dormindo na sua cama de solteiro de sempre? Não estava dormindo na minha cama solteiro de sempre. Eu tinha comprado uma cama de casal. Tá. A minha mãe tava dormindo na cama de solteiro, tipo, no mesmo lugar. Aí eu tava deitadinha. Aí eu comecei a sentir olhinho fechado, quase dormindo, sabe? Quando o soninho vai. Aí eu comecei a sentir um calorzinho vindo do canto esquerdo, assim. Aí eu falei, bom, se eu abrir o olho, você precisa ver alguma coisa. Já tô descolada desse negócio aí faz um tempo. Mas tá muito quente. Eu preciso ver o que está acontecendo. E aí eu não consigo abrir só um olho, só o olho esquerdo. Eu dei uma aberturinha assim no olho e tinha na ponta da minha cama, flutuando, uma coisa enorme. Assim, eu não consigo muito descrever exatamente o que era. Eu uso uma analogia do Harry Potter, sabe? Um dementador. Porque era uma criatura muito grande, muito escura, mas disforme e muito quente. Mas não era vermelho nada, ela só emitia Cara, eu só abri o cantinho do olho e quando eu vi o que eu estava sentindo, mas eu gritava. Gente, sua mãe morreu. Chorando e gritando ao mesmo tempo, mas assim, um desespero. Eu nunca senti um desespero tão grande em toda a minha vida. Tipo, foi a pior noite de todos os 18 meses. Mas eu gritava. Minha mãe pulou da cama, assim, tipo, uns 3 metros e veio ver o que estava acontecendo e me abraçou. Sabe quando você pega a pessoa que tá em desespero, assim? E me abraçou muito forte. O que tá acontecendo? Eu... Mãe, que tinha uma coisa ali, não sei o que, gritando assim. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Tem muito tempo que eu tô desse jeito. Minha mãe, na hora, pegou o Evangelho e começou a rezar para os espíritos. Juro, parecia a cena do exorcista, assim. Andando pela casa com o livrinho e rezando. Ela ficou 2 semanas na minha casa durante as férias, fazendo essas orações em todos os espaços da casa. Todos os dias. O que ela falou pra eu fazer durante 1 ano e meio, que eu não fiz. Fez todos os dias. Nunca mais eu tive terror noturno. Nunca mais eu vi nada quando fui dormir. Nunca mais eu senti calorzinho no pé da cama. O sangue da mãe tem poder. Falam que o sangue de Jesus tem poder, mas o sangue da mãe também, né? Você não sabe o que foi a intenção
Se foi o evangelho, se foi a mãe, se foi o amor, o que foi? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. que agora eu consigo dormir. Mas assim, eu não sei explicar, porque eu não sou uma pessoa... Quem é dessa linha, né, diz quem muito... é religioso de alguma Quem é coisa? religioso, quem acredita em espírita, tudo diz que isso tem a ver com mediunidade, que eram espíritos e etc. E que eu deveria olhar pra isso. Mas eu nunca fui atrás, eu só agradeço muito, mãe. Obrigada. Um beijo pra você. Porque depois de tudo que você fez, eu não sei o que você fez, eu não sei explicar. Mas nunca mais tivemos senhor de chapéu sentado no pé da cama, nem figuras quentes flutuantes, nem pessoas passando. Mas juro, eu entrava em casa, eu sentia que eu morava sozinha, mas eu não estava sozinha. Mas era uma casa nova, não? Não. Só de repente começou, do nada. Estou sem palavras. As palavras foram embora. Estou sem palavras. A história de hoje faz parte do Outubro, Mês do Medo. A gente vai trazer histórias para vocês aqui no Baseado em Fatos Reais, que tenham essa pegada de terror, suspense. Então mandem as suas histórias arrepiantes para nós, para que a gente possa contá-las aqui para vocês. A gente quer agradecer muito quem mandou essa história pra gente. A gente adora ouvir essas histórias. Vocês não fazem ideia. Queremos agradecer os nossos ouvintes que estão aí do nosso lado, crescendo cada dia mais. Gente, eu vejo lá, curtindo, seguindo, comentando, meu coração. Tum, 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 tum. Quais são nossos canais, Shelly? Nossa página no Facebook, BF Surreais. Nosso site, bfsurreais.com.br. Nosso e-mail, bfsurreais@gmail.com. Nosso Instagram, segue a gente lá. Fala com a gente através de todos os nossos canais. Você pode mandar a sua história de todas as maneiras possíveis, até por áudio. Não interessa o jeito que você manda, a gente escuta. E se você gosta do Baseado em Fatos Reais, o que você faz? Curte, compartilha, conta pros amigos e pode até nos apoiar para que continuemos fazendo esse trabalho lindo. Sim, sim. Um agradecimento especial a todos os editores que têm nos ajudado. Estamos aí trabalhando colaborativamente com o Pepe, com o Alex, com o Ítalo, com um monte de gente. Estamos muito felizes. Obrigada a todos que nos acolheram. E até o próximo Caso Surreal. Aguardamos vocês. E aí? O que vocês acharam? O que vocês acharam, meninas? O dementador ali me deu medo. O dementador. Eu tenho medo, eu tô em dúvida se a gente continua essa parceria de trabalho, que eu não gosto de trabalhar com gente louca. Tenho medo. Tenho medo de pessoas que fazem coisas à noite e não lembram que fizeram aquilo. É o meu maior medo. Eu sempre tive medo de gente que fala de noite. Ah, é? Tenho medo. Tem uma amiga minha, Nani, e ela morava no Mocó, numa casinha atrás da casa da mãe dela, sabe? Num quartinho, numa edículazinha. Na época da faculdade, volta e meia, eu ia dormir lá num colchãozinho esse que puxa debaixo da cama. Nossa. Ela falava... Gente, eu odeio gente que fala de noite, mas me dá um desespero. Que coisa! A pessoa não tem noção do que ela tá fazendo. Imagina se ela mata alguém de noite, se ela se machuca, se ela sai caminhando. Meu Deus! Essa minha amiga, nossa! De acordar, dormindo no sofá da sala e não saber como é que chegou lá. Socorro, não. Obrigada. Passei essa parte. Não quero, não. É verdade, né? Do que você tem medo? É uma boa pergunta. O que você tem medo? O que você tem medo, Paulo? Edu? Ai, eu adoro essa pergunta. Eu tenho medo de gente que fala de noite. Eu tenho medo de pato. Pato? Eu tenho medo de pato. Porque todo mundo sabe que ganso é cachorro de polaco, né? A minha avó é polaca, é polonesa. Ah, não diga. E todo mundo... Gente, você imaginava E todo mundo isso? fala que ganso é o cachorro do polaco, que ganso avança. Eu sempre ouvi todo mundo falar isso. Ganso avança nas pessoas. Mas eu não sei a menor diferença entre um ganso e um pato. Aí as pessoas falam, é que o ganso é maior que o pato. Muito bem, mas se eu tô num parque e tenha lá um pato... Eu não tenho um pato e um ganso pra comparar. Eu não sei se é um ganso ou é um pato, então eu tenho medo, eu vou para o outro lado. Entendeu a lógica? Não. Não tem como saber se é um ganso ou é um pato se tem um só, porque você só sabe pela comparação. Então, na dúvida, se eu vi uma coisa que se parece com um pato, eu já saio pro outro lado. É verdade, mano. Eu não vou
dar sorte pro azar. Lógico, vai saber se é um ganso ou um pato, né? Eu que não Vai chegar na casa dele, você é um ganso. Você é um ganso ou pato? Eu tenho medo de coisas que eu não conheço. Nossa! Não, sabe assim, por exemplo... Ariticum. Eu fiz uma cirurgia. Não, eu fui fazer uma cirurgia. E aí você toma anestesia geral nessa cirurgia que eu fui fazer. E aí eu não sabia o que ia acontecer, o que eles iam fazer, onde eles iam me espetar, como é que era o procedimento, entendeu? E eu ia ficar desacordada ali. Tipo, inconsciente. Eu tenho medo disso. Tipo, muito, muito medo. Sabe? De alguma coisa que vai acontecer que eu não sei o que é e que eu não tô vendo e que eu não tô tendo consciência daquilo. Não sei se ficou claro. Ficou. É um medo profundo, né? Mas não é medo de pato nem de ganso. Minha filha tem medo de pomba. De pássaros no geral. Ela não pode ver uma pomba que ela sai correndo no meio da rua. Um urubu ou qualquer coisa do gênero. Nossa, tem uma história boa. Tem um cara bem famoso na internet que é um terapeuta, que é um psicólogo, que é meio filósofo. Esqueci o nome dele. Ele falou sobre um terror de barata. Outro dia ele contou uma história que tinha uma barata no quarto. Tava ele mais um outro filósofo. Uns caras bem conhecidos. Gente, como é o nome dele? Se alguém lembrar, um que tem uma barba assim, ele fala assim... Desse da turma do Karnal, do Leandro Karnal, ele tava contando uma história de que apareceu uma barata e ele tem pavor de barata, e esse outro cara que também tinha pavor de barata, eles estavam dividindo o quarto, eles tiveram que chamar a faxineira pra matar a barata, e os dois ficaram em cima das camas, assim, sem se mexer, porque os dois tinham pavor de barata, e no outro dia a vergonha era tanta que até os cozinheiros saíam com a cabeça pra fora, assim, no hotel, pra ver quem eram os dois marmanjos com medo de barata, que eles tiveram que ir embora do hotel de vergonha, pela cena da noite anterior. Pavor é um negócio que a gente não escolhe. Ornitofobia é o medo de aves. Ornitofobia é o medo de aves. Pato, pombo. A mesma categoria, então. Mesma categoria. Eu tenho uma ornitofobia de patos e gansos. E recomendamos, então, para todos aquele filme lá, Fobia. É só filme-fobia, né? Filme-fobia. Lá eles abordam medo de aves, medo de palhaço. Nossa, palhaço. Medo de anão também, que tem uma questão, gente, que pode ser também um preconceito, mas tem pessoas que têm um medo, uma fobia. Medo de ralo de banheiro. Tem gente que tem medo de ralo de banheiro. Sabe uma coisa que eu tenho medo? Sangue, muita gente tem medo de sangue. Sabe aquelas máscaras de pessoas? Tipo, máscara de personalidade que as pessoas usam? Do Dória. Louco de medo de máscara com cara de gente. Tipo, não é sua cara, é uma máscara, sabe? Assim. Nossa. Os caras usam pra fazer assalto no filme de... Odeio, os caras usam pra fazer assalto no filme. Pavor de máscara de com cara de gente. Nossa, as pessoas fazem muito, né? Eu acho que meu maior medo não sei qual que é. Eu acho que são aqueles olhos vazios, sabe? Porque você não vê o olho da pessoa e fica aquele tipo negócio vazio, você vê só um assim. pouquinho brilhando no fundo. Nossa. Eu tenho medo daquele palhaço que tirava o sangue das crianças no filme. Aquele filme horroroso da década de 80. Que eles fizeram a refilmagem agora. It! Eu fui assistir. Eu não. Eu tive tanto medo na minha infância desse filme, assim, mas tanto. E aí eu fui ler esse livro, tipo, uns 2 anos atrás, de curiosidade, e descobri que iam fazer a refilmagem. O livro é incrível. O filme é, tipo... Mente a boca. Mas assim, dá muito mais medo quando você é criança e vê aquele palhaço no meio da rua com aquele balãozinho assim. Terrível. Eu nem vou ver. Mas eu gosto de terror. Não vejo filme de terror. Você vê filme de terror? Lógico, adoro filme de terror. Vejo tudo, pode me chamar. Eu não vejo esses jogos mortais, essas coisas assim, porque pra mim isso não é terror. Eu gosto sadismo. É outro lugar, assim, é uma coisa tipo, de ficar cortando as pessoas. Eu tenho que arrancar minha perna pra não morrer inteiro, eu te perco o pé. Não, tipo, isso não é terror pra mim. Mas um Fred Krueger, uma coisinha, você sabe, que você vai ficando... Não gosto. Mais próximo de terror que eu gosto é vampiros, mas aí porque eu gosto de vampiro. Eu queria ser uma vampira quando eu era adolescente. Mas aí então eu não acho que é terror, entendeu? Não é mesmo? É uma outra categoria. Estão romantizando bastante essa ideia de vampiro. Gente, então foi. Temos um programa, temos uma live. Tabasco, muito obrigada por esse espaço. Vocês são demais. Acordar cedo, receber a gente aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá aí do outro lado. Mandem suas histórias de terror. E é isso. Até o próximo episódio. Hasta luego, companheiros! Este podcast foi editado por É Pau, é Pedra.